Oi gente, tudo bem? Eu sou a Jana do Crochê Criativo. Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. E hoje eu tô aqui para ensinar para vocês a videoaula do nosso tapetão de Natal. É um tapete para a gente colocar no pé da árvore de Natal e poder colocar os nossos presentes em cima do nosso tapete, ao invés de colocar no chão. Então aqui, ó, estão os 4 apliques que eu vou utilizar para decorar o meu tapete. Se vocês ainda não assistiram os vídeos dos apliques, eles ficam separados, em cada um na sua videoaula. Então eles já estão postados no canal, eu postei eles antes de estar postando aqui a videoaula do tapete. Então hoje eu vou ensinar para vocês somente o tapetão. Se você ainda não fez os seus 4 apliques, ou se você quiser fazer depois, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os links dos vídeos dos apliques para que vocês consigam fazer também. A gente precisa fazer 2 apliques de cada desenho, tá? Então eu fiz 2 ursinhos, 2 biscoitos de Natal, 2 árvores e 2 estrelinhas. Se vocês tiverem outras ideias de aplique e quiserem usar também, sem problemas. A gente vai usar 8 desenhos. Então eu fiz um par de cada um. As videoaulas já estão disponíveis no canal, então vocês podem ir lá procurar aqui na descrição do vídeo para fazer ou antes ou depois de fazer o seu tapete. Espero que vocês gostem da videoaula. Bora lá? Bom, então para nossa aula, todos os fios que eu estou usando hoje são Barroco Max Color. Então, eu estou usando o vermelho, que é a cor 3635. Eu vou usar o verde, que é a cor 5767. Estou usando um rolo também de Barroco Natural, número 6. E eu também vou usar, para alguns detalhes, esse Barroco mescladinho de Natal, que vocês também encontram em outros fios, em outras marcas, enfim, mas também é número 6, tá, gente? Então, o importante é isso, todos os barbantes são número 6. A minha agulha é a de 3,5 mm, que eu uso para trabalhar com esses fios, e uma tesourinha pra gente fazer o corte quando a gente fizer a troca de cores. Então, vamos lá para a videoaula. A gente vai começar nosso tapete com um anel mágico, com fio natural, que é o barbante cru, e vai fazer 3 correntinhas, que vão ser a altura do primeiro ponto alto, dentro do nosso anel. E agora, nós vamos colocar aqui dentro mais 11 pontos altos. Então, a gente vai ficar com um total de 12 pontos altos dentro do nosso anel. As 3 primeiras correntinhas vão ser o primeiro ponto alto, nós vamos fazer mais 11 e no total vamos ficar com 12. Então, façam aí os 12 de vocês, que eu já venho mostrar como a gente vai fechar. Aqui, ó, terminei meus 12 pontos altos, vou fechar o meu anel, puxar esse fiozinho daqui do meio, e aí eu venho na terceira correntinha e fecho o meu trabalho com um ponto baixíssimo, pra gente ficar com o nosso círculo da primeira carreira. Subo 2 correntes, quem quiser fazer 3 correntes pode fazer, tá bom, gente? E no mesmo espaço, aonde eu subi as 2 correntes, eu vou colocar mais um ponto alto. Então, para a segunda carreira, a gente vai colocar 2 pontos altos para cada ponto da base. Então, na primeira carreira, a gente tinha 12 pontos altos e na segunda carreira, a gente vai ficar com 24 pontos altos. Então, é só colocar aí 2 pontos altos no mesmo espacinho para cada ponto alto que você tiver da carreira anterior e fazer a segunda carreira da mesma forma que a gente fez a primeira, tá? Vamos completar aí com 2 pontos altos cada ponto da base e eu já venho mostrar para vocês como é que a gente vai continuar. Terminei aqui, ó, os meus 24 pontos altos, meus últimos 2. Venho aqui na minha segunda correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. Então, a gente completou a nossa segunda carreira.
Vou subir 2 correntinhas novamente. Quem quiser subir 3, pode subir 3. E no próximo espaço, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo espaço. Então, o primeiro, que são as 3 correntinhas, eu deixo sozinho. E no próximo, ó, eu coloco 2 pontos altos no mesmo lugar. O próximo, eu vou colocar um ponto alto individual. E no próximo, eu vou fazer um aumento com 2 pontos altos no mesmo espaço. Então, essa terceira carreira nada mais é do que mais uma carreira de aumentos. A gente vai sempre fazer 2 pontos altos, 1 ponto alto, 2 pontos altos, 1 ponto alto. 2 no mesmo espaço, que significa um aumento, e 1 ponto alto individual. Então, no próximo, eu vou fazer um ponto alto individual. E no próximo ponto da base, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo lugar. Então, essa terceira carreira, nada mais, nada menos do que isso. 2 e 1, 2 e 1. E no total, a gente vai ficar com 36 pontos altos. Ó, terminei aqui com 2 pontos altos no mesmo espaço. E agora, você vem na segunda correntinha, ou se você fez 3 correntinhas, você vem na terceira, para fechar com um ponto baixíssimo. E assim fica pronta a nossa terceira carreira. Na quarta carreira, a mesma coisa, a gente vai subir 2 correntes. No próximo ponto alto, a gente vai colocar um ponto alto. E no próximo ponto alto, a gente vai colocar um aumento, 2 pontos altos no mesmo lugar. Então, na carreira anterior, a gente estava fazendo um aumento e um ponto individual. Agora, a gente vai fazer um aumento e 2 pontos altos individuais. Então, você faz 2 pontos altos no mesmo lugar e 2 pontos altos individuais. Um ponto alto para cada ponto da base da carreira anterior. 2, 1, 2. 2 no mesmo, para fazer o aumento da carreira, e mais 2 individuais. Então, no próximo, um ponto alto, e no próximo, mais um ponto alto. Então, vocês vão fazendo aí o de vocês, 2 pontos altos no mesmo lugar, 1, 2 separados. 2 no mesmo, 1, 2 separados. Eu vou terminar a minha e já volto com vocês. Cheguei aqui no final, ó, com meus últimos 2 pontos altos. Venho na segunda correntinha para fechar com ponto baixíssimo. E assim fica a nossa quarta carreirinha. A gente vai fazer mais 2 carreiras ainda de pontos altos. Então, para quem já sabe fazer esse esquema de aumentos, é só continuar por mais 2 carreiras. Para quem não sabe, eu vou fazer aqui junto essa próxima e vou explicar a próxima carreira. Então, subimos 2 correntinhas novamente. No próximo ponto alto, um ponto alto. No próximo ponto alto, um ponto alto. Então, agora a gente vai aumentar para 3 pontos altos individuais. Na primeira carreirinha aqui embaixo, a gente fazia um aumento e um ponto alto. Na segunda carreirinha, que é a quarta, na verdade, a gente fazia 2 pontos altos no mesmo lugar e 2 individuais. Agora, a gente vai fazer 2 pontos altos no mesmo lugar e 3 individuais. E na próxima, a gente vai fazer 2 pontos altos no mesmo lugar e 4 individuais. Então, é assim que a gente vai fazendo os aumentos no tapete redondo. Vou fazer 2, ó, no mesmo espaço da base. E vou fazer mais 3 individuais. Então, um ponto alto para cada ponto da base. Faz um em cima de cada um. E 2 pontos altos no mesmo lugar. Então, assim, a gente vai aumentando o nosso tapete. Coloca mais 3 individuais, um para cada ponto da base. E mais 2 pontos altos no mesmo lugar. Então, essa é a quinta carreira.
E a gente vai fazer a 6ª carreira também. Então, mais uma vez repetindo, aqui é 2 pontos altos no mesmo lugar e 3 individuais. Na próxima carreira, a gente vai fazer 2 no mesmo lugar e 4 individuais. Então, eu vou fazer essa 5ª carreira, vou fazer a 6ª carreira também, e aí eu volto com vocês para mostrar como é que a gente vai continuar o nosso tapete a partir da 7ª carreira. Nosso trabalho tá crescendo, ó, terminei aqui a 6ª carreira. Eu tô nos meus últimos 2 pontos altos, vou vir na minha 2ª correntinha fechar. E agora a gente vai dar mais uma laçadinha, alongar o nosso fio e cortar, porque a gente vai fazer uma troca de cor para a próxima carreira. Aqui, ó, geralmente eu já coloco o meu fio, passo ele para frente e para trás por algumas correntinhas, para já fazer o acabamento e não ficar sobrando para depois, tá, gente? Então, eu sou acostumada a fazer, sempre que eu trabalho com várias cores, eu sou acostumada a fazer o acabamento já enquanto eu vou fazendo o meu tapete para terminar mais rápido. Então, a próxima cor que a gente vai usar é a mesclada. Vou usar meu fio coloridinho. Para quem não conhece esse fio, gente, geralmente só se vende na época do Natal mesmo, de final de ano, tá? Mas ele é mesclado, ó, vermelho com verde e tem um fiozinho ouro amarelinho. Então, eu vou escolher qualquer ponto do meu trabalho, não precisa ser necessariamente aonde a gente terminou, e vou amarrar o meu fio mesclado para começar a fazer a minha 7ª carreira. Vou puxar 3 correntinhas, no meu caso 2, laçar o meu fio e vou fazer a mesma coisa que eu estava fazendo anteriormente. Então, eu vou continuar o mesmo padrão de aumentos para essa carreira. A gente estava fazendo na carreira anterior um aumento com 2 pontos altos no mesmo lugar e 4 pontos separados. Então, agora a gente vai fazer um aumento e 5 pontos individuais. Então, eu vou começar aqui, ó, essas 2 correntinhas é o meu primeiro ponto individual. Eu vou pro próximo fazer mais um ponto alto e vou fazer isso por 5 pontos altos. Então, eu vou colocar 5 pontos altos individuais para depois fazer o aumento de 2 pontos altos no mesmo espaço. Então, aqui, ó, já tenho 5. O primeiro são as 2 correntinhas que eu fiz mais 4 pontos altos. E agora eu vou colocar 2 pontos altos no mesmo espaço da base. E agora, mais 5 pontos altos individuais. Então, aqui, nada mais é do que a mesma coisa que a gente já estava fazendo. A gente só trocou a cor do nosso fio. Vou colocar 5 pontos altos individuais, já tenho 4. O 5º. E aí, vou fazer 2 no mesmo espaço da base, que é o meu aumento de agora. Então, essa é a nossa próxima carreira. Façam aí a carreirinha de vocês. Eu vou fazer a minha toda e já volto aqui no final. Gente, ó, terminei aqui. Tô nos meus 2 últimos pontos altos. Vou vir na 2ª correntinha, fechar com baixíssimo. E aí, a gente vai dar mais uma laçadinha, alongar o fio e também cortar para trocar de cor agora, tá? Mesma coisa de antes, ó, eu trago esse fio pra frente e pra trás por alguns pontinhos, porque aí ele já vai sendo escondido na próxima carreira que a gente fizer. E aí, não fica muito arremate para fazer no final, quando a gente terminar nosso tapete. E assim vai ficando.
E agora a gente vai usar o verde. Então, agora a gente vai colocar o verde. Eu só queria frisar o seguinte, sempre que eu troco de cor, eu também mudo o local de onde eu começo a minha carreira, tá? Então, aqui, por exemplo, ó, eu terminei a minha carreira nesse ponto aqui. Eu vou começar a próxima carreira em um outro ponto, porque assim a gente tem certeza de que o nosso círculo não fique marcado, nem fique torto, ele vai ficando bem redondinho se a gente for trocando os lugares dos aumentos de onde a gente faz o aumento dos pontos. Então isso é importante também. Então eu sempre prendo em local diferente a cada vez que eu troco de cor, tá bom? A gente vai subir aqui 2 correntinhas e vai continuar fazendo a mesma coisa. Então, aqui, na carreira de baixo, eu estava fazendo um aumento com 2 pontos altos e 5 pontos individuais. Agora, eu vou fazer 6 pontos individuais e um aumento com 2 pontos altos no mesmo lugar. Então, eu vou ir para o próximo ponto e fazer um ponto alto. E vou fazer agora 6 pontos altos seguidos, individuais, um para cada ponto da base. Eu já tinha as 2 primeiras correntinhas, que são a altura do primeiro ponto alto. Então, eu faço mais 5 e fico com 6. E agora, vou fazer um aumento. Então, 2 pontos altos no mesmo lugar. Então, a gente vai continuar fazendo a mesma coisa que a gente está fazendo já nas carreiras anteriores. Por quê? Porque essa primeira parte do tapete é onde a gente apoia a nossa árvore de Natal. Então, eu não quis fazer nenhum trabalho diferente aqui para que a árvore não fique torta ou não fique se mexendo, se movendo. Então, a gente vai fazer a primeira base do tapete, mais ou menos do tamanho do pé da sua árvore de Natal, toda em pontos altos no círculo perfeito, que é esse esquema de aumentos aqui. Então, nessa carreira que a gente está fazendo 6 pontos altos individuais e um aumento, 2 pontos altos no mesmo lugar. Na próxima carreira, a gente vai ter 7 pontos individuais e um aumento. E na próxima carreira, a gente vai ter 8 pontos individuais e mais um aumento. Então, a gente vai fazer 3 carreiras na cor verde. Eu vou fazer as minhas aqui e já eu volto com vocês para ver como vai ficar, mas é seguindo o mesmo padrão do que a gente tá fazendo aqui, tá bom? Então, se você tiver alguma dúvida, volta o vídeo um pouquinho, mas a gente aqui não muda nada. A gente vai trabalhar mais 3 carreiras e já eu volto. Bom, aqui eu tô no finalzinho já, ó, no meu último ponto alto. Vou fechar com ponto baixíssimo. Dar mais uma laçadinha, alongar meu fio e cortar o fio verde. Já fiz aqui as minhas 3 carreiras com fio verde. Então, agora, a gente vai voltar com o fio mesclado. E a gente vai fazer mais uma carreira. Ó, coloca num outro local. Amarra seu fio. Que a gente vai fazer mais uma carreirinha da mesma forma que a gente vem fazendo com o fio mesclado. Depois que eu fizer essa carreira, que vai ser, ó, uma dessa daqui, com o fio mesclado, eu vou cortar o meu fio, vai ser uma carreira só, e aí eu fiz 3 carreiras a mais no fio cru, nessa cor aqui, ó. Então, a gente vai continuar a mesma coisa. Na carreira verde, na última carreira verde, a gente estava fazendo um aumento com 2 pontos altos e com 8 pontos individuais. Então, nessa carreira que a gente vai estar no fio mesclado, a gente vai fazer o aumento de 2 pontos altos e 9 pontos individuais. Nas carreiras seguintes, a gente vai trocar de cor pro cru e vai fazer mais 3 carreiras. Então, vão ser uma carreira com 10 pontos individuais e um aumento, 11 pontos individuais e um aumento e 12 pontos individuais e um aumento. Então, não muda nada, tá, gente? A gente sobe aqui as 2 correntinhas, coloca agora 9 pontos altos individuais
e faz 2 pontos altos no mesmo ponto para fazer o aumento. Então, aqui a gente não vai mudar nada, vamos fazer mais uma carreira dessa mescladinha e mais 3 carreiras da cru. E aí eu volto com vocês pra gente continuar o nosso tapete. Ó, prontinho, agora a gente terminou as 3 carreiras de pontos altos. E a gente vai fazer uma pequena mudança agora. Vamos subir 2 correntes. E aqui, ó, no mesmo lugar, a gente vai colocar mais um ponto alto. 2 correntinhas de separação. E no mesmo lugar, mais 2 pontos altos. Ou seja, nós vamos fazer um leque. 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Sem nenhuma correntinha de separação, a gente vai pular 1, 2, 3 pontos e no quarto a gente vai fazer mais um leque. 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Então, essa carreira a gente vai fazer só de leques. Sem nenhuma correntinha de separação, laço meu fio, pulo 1, 2, 3. No quarto, eu venho fazer outro leque. 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. Então, essa é a nossa próxima carreira, uma carreira de leques sem separação, pulando 3 pontos altos a cada vez que a gente fizer um leque. Eu vou fazer a minha toda aqui e já volto com vocês. Ó, gente, tô aqui no meu último leque da minha carreira. Pra fechar, mesma coisa, sem nenhuma separação, eu venho aqui, ó, na minha segunda correntinha, porque eu só fiz 2, e fecho com ponto baixíssimo. Aí, eu vou caminhar pro próximo ponto com ponto baixíssimo e vou vir pra dentro do meu leque com ponto baixíssimo também. E agora, eu vou subir 2 correntinhas novamente, ou 3, como você preferir, e vou fazer um leque dentro desse leque aqui. Então, agora, a gente vai trabalhar leque em cima de leque. 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Aqui nesse primeiro, as 2 correntinhas que eu subi já equivalem ao primeiro ponto alto do meu leque. Então, eu faço mais um, mais 2 correntes, mais 2 pontos altos. E a gente vai colocar leque sobre leque nas 2 próximas carreiras. Então, a gente vai fazer mais essa daqui que eu comecei agora e mais uma. Se por algum acaso, na próxima carreira, nessa daqui, eu acredito que ainda não possa ter nenhum problema. Se na próxima carreira sua, o seu trabalho começar a ficar muito esticado, você pode separar os leques aqui, ó, com uma correntinha. No meu caso, não vai precisar. Eu vou fazer 3 carreiras iguais. Leque em cima de leque, sem nenhuma correntinha de separação. Mas se caso ficar repuxado o seu trabalho e ele começar, por exemplo, a envergar assim para cima, você pode colocar uma correntinha, não tem problema, tá? Isso é questão de tensão de ponto. Então, nós vamos fazer mais essa próxima carreira e mais uma de leques. Aqui, ó, de leque para leque, nenhuma separação. Eu venho aqui dentro do espacinho do leque e coloco outro leque. E assim eu vou fazendo por toda essa carreira, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Vou fazendo por toda essa carreira e na próxima carreira também. Sem nenhuma correntinha de separação, ó, pulo pro próximo espaço de leque e faço mais 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. Então, aqui é bem facinho, não tem segredo. São 3 carreiras iguais, leque em cima de leque. Eu vou fazer as minhas aqui e já volto com vocês.
prontinho, ó, voltei aqui com as minhas 3 carreirinhas de leque completadas. Aqui, como eu falei pra vocês, eu não usei correntinha, tá? As minhas 3 carreiras são iguais, somente em lequinhos. Eu acabei de fechar ela aqui, ó, na terceira correntinha das primeiras que a gente fez, na verdade, na segunda correntinha. E aqui agora, pra próxima carreira, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo em cima do próximo ponto alto e mais um ponto baixíssimo para entrar dentro do meu leque novamente. Agora, a gente vai fazer 3 correntinhas que vão ser a altura do primeiro ponto alto. E vamos fazer mais 5 correntinhas de separação para a gente fazer o nosso próximo ponto alto dentro do próximo leque. Então, eu venho aqui, ó, e faço um ponto alto. Então, a gente vai ficar com 3 correntinhas, que equivale ao primeiro ponto alto, e mais 5 correntes de separação. Aí, eu vou fazer 5 correntinhas de separação aqui, 4, 5, e venho novamente para dentro do meu lequezinho, fazer mais um ponto alto. Então, essa próxima carreira, a gente vai fazer toda nesses elozinhos aqui, ó. 5 correntinhas de separação, 2, 3, 4, 5, e mais um ponto alto dentro dos leques. Então, a gente vai trabalhar, ó, somente dentro dos nossos leques, fazendo pontos altos separados por 5 correntinhas. Eu vou fazer através da carreira toda e já volto com vocês. Aqui eu terminei as minhas últimas 5 correntinhas de separação. Para encaixar aqui no começo, eu vou na terceira corrente das primeiras que eu fiz e coloco um ponto baixíssimo. Então, assim fica a minha carreirinha. Agora, a gente vai subir 3 correntes, que vai dar a altura do primeiro ponto alto, e em cima dessas 3 correntes aqui também. E vamos colocar 5 pontos altos aqui dentro do anelzinho que a gente fez de 5 correntinhas. Então, nesse espaço aqui de 5 correntes, a gente vai colocar 5 pontos altos dentro do espaço. E em cima do ponto alto da carreira de baixo, a gente vai colocar mais um ponto alto. Então, aqui, ó, eu fico com as 3 correntes, que são o primeiro ponto alto que tá em cima desse aqui, 5 pontos altos dentro do meu espaço de 5 correntinhas e mais um ponto alto aqui em cima desse ponto. A gente vai pro próximo, preencher aqui também com 5 pontos altos dentro do meu espaço de 5 correntes. 3, 4 e 5. Então, eu coloco 5 dentro do espaço das 5 correntes e venho colocar mais um ponto alto aqui em cima do ponto alto da carreira de baixo. Então, essa carreira, a gente vai preencher todos esses espaços de 5 correntinhas com 5 pontos altos. E em cima dos pontos altos, a gente vai colocar outro ponto alto. E é assim que a gente vai fazer essa carreira até o final. Coloquei mais 5 aqui dentro do meu espaço e coloco mais um em cima do ponto alto. Então, a gente vai ter uma carreira somente de pontos altos quando a gente terminar, que a gente vai preencher todos esses espaços. Eu vou fazer o meu aqui e já volto com vocês. Bom, gente, ó, terminei aqui a minha carreira de pontos altos, que tá bem aqui em ciminha. Queria explicar pra vocês o seguinte, essa carreira, como ela tá em cima das alças, às vezes os pontos não estão assentados e pode parecer que tá emborcando, ou pode parecer que não tá em um formato legal. Então, você coloca nesse momento seu tapete no chão, e aí você vai passando a mão assim, ó, nele, pra você assentar um pouco os pontos altos, pra que ele fique certinho, tá bom? Agora, é o seguinte, prestem bem atenção, porque as próximas 6 carreiras vocês vão fazer sozinhas.
Então, o que aconteceu? Aqui nessa carreira, a gente colocou 5 pontos altos dentro de cada alça e um ponto alto em cima do ponto alto de baixo. Eu terminei aqui, ó, os meus 5 pontos altos. E agora eu venho na terceira correntinha que eu fiz no início e eu fecho com um ponto baixíssimo. Então, assim, a gente termina completamente essa nossa carreira. Na próxima carreira que a gente vai fazer agora o aumento. Eu vou explicar para vocês o seguinte: são 6 carreiras de pontos altos, as próximas 6 carreiras são todas iguais. O que vai mudar? Na próxima carreira que a gente vai fazer, a gente vai colocar 18 pontos altos e fazer um aumento. 18 pontos altos e um aumento. Então, a gente vai de 18 em 18. Na carreira adiante, a gente vai 19 pontos altos de espaço entre os aumentos. Então, a cada carreira, a gente aumenta um ponto alto entre os espaços dos aumentos. Nessa próxima que eu vou fazer aqui agora, eu subo 3 correntinhas. Eu vou fazer mais 17, que vão completar 18 pontos altos para colocar um aumento. Então, vou ficar 18 pontos altos e um aumento. Na próxima carreira, 19 pontos altos e um aumento. Na próxima carreira, 20 pontos altos e um aumento. Na carreira adiante, 21 pontos altos e um aumento. Então, nada mais é do que o aumento normal do círculo perfeito que a gente já faz. Eu gosto de trocar os aumentos de lugar, então a cada carreira eu não coloco aumento em cima de aumento, como eu já mostrei nessas carreiras aqui para vocês. Eu vou trocando os aumentos de lugar para que o nosso tapete não fique torto, para que o círculo fique perfeito. E a gente vai fazer mais 6 carreiras agora no barbante cru, somente em pontos altos, nesse esquema que eu falei para vocês, tá bom? Então, nessa próxima carreira que eu tô começando agora, 18 pontos altos, 2 pontos altos no mesmo lugar, um aumento. 18 pontos altos, 2 no mesmo lugar, um aumento. Na próxima carreira, 19 pontos altos de espaço. E assim a gente vai aumentando de carreira em carreira, a gente aumenta um ponto alto a mais para cada espaço entre os aumentos da nossa carreira, tá bom? Eu vou fazer o meu aqui e já volto com vocês para continuar. Gente, ó, terminei aqui as minhas carreiras. Lembrando mais uma vez, conforme vocês forem fazendo essas carreiras, ó, vão passando a mão assim no tapete de vocês, vão ajeitando, tá? Todo o tapete redondo, conforme ele vai crescendo, às vezes dá a impressão que ele vai ficando torto, ou ele vai sobrando pontos, ou então a gente sempre tem que esticar ele bem, assentar bem os pontos para que ele fique certinho. Aqui no total são 6 carreiras, então a informação que eu dei anterior era que a gente precisava fazer mais 6, mas no total eram 6, então a gente precisava fazer só mais 5. Espero que vocês tenham aí pegado a minha mensagem que eu escrevi no vídeo para vocês, pra gente ficar com um total de 6. Eu já terminei, já fechei minha carreira e agora eu amarrei o meu fio mesclado novamente. Se por um acaso você quiser fazer um tapete maior do que o meu, essa hora aqui da parte crua é a hora de você aumentar. Por quê? Porque agora com o fio mesclado e com o fio vermelho, que são os coloridos, a gente já vai fazer como se fosse uma borda para o nosso tapete. Então, se você precisar aumentar o tamanho, o ideal é que você aumente aqui nessa parte cru, para que depois no final você já faça a borda da maneira que a gente vai fazer agora. A próxima carreira que a gente vai fazer e a carreira adiante dela vão ser iguais às carreiras que a gente já tá fazendo. A gente só vai mudar a cor do nosso fio. Então, aqui comigo, eu estou com 22 pontos de intervalo entre os meus aumentos. Então, eu faço 22 pontos individuais e no 23º eu coloco um aumento. Na minha próxima carreira, eu vou fazer 23 pontos individuais e vou colocar o meu aumento no 24º. Então, sigam aí o que vocês estão fazendo. Eu sei que no final das carreiras tá sobrando alguns pontos, não tem problema, tá? A gente só tá fazendo esses aumentos pro nosso tapete crescer proporcionalmente e no final ele ficar certinho.
Então, aqui comigo eu vou fazer uma carreira desse fio mesclado em pontos altos, igual a essas que a gente tá fazendo, com 23 pontos individuais, e no 24º eu vou fazer um aumento. E a próxima carreira que a gente vai fazer é no fio vermelho. Então vai ser mais uma carreira depois dessa. A gente faz uma carreira de mesclado, corta o fio e faz uma carreira de vermelho na mesma proporção. Eu vou estar com 20, agora eu estou com 23 pontos, eu vou estar com 24 pontos de intervalo entre os meus aumentos. Então façam essas duas carreiras aí de vocês, uma mesclada e uma vermelha, e a gente já volta para fazer o restante do nosso tapete. Prontinho, gente, ó, terminei aqui as minhas duas carreiras com meus fios coloridos. Acabei de passar meu fiozinho aqui para trás, ó, de terminar. Já passei ele aqui por dentro de alguns pontos para fazer o arremate depois. E agora a gente vai fazer mais uma carreira, na verdade mais duas, para acabar nosso tapete com esse fio mescladinho aqui. Então, novamente a gente vai escolher um lugar que não seja aonde a gente fez a nossa finalização e vai amarrar o nosso fio. Então, eu escolho qualquer ponto aqui, amarro o meu fio para começar essa próxima carreira. Essa próxima carreira é uma carreira de preparação para o bico do nosso tapete. Então, a gente vai puxar aqui, ó, a correntinha. E aqui, a gente vai fazer um ponto baixíssimo. Esse vai ser o nosso primeiro ponto baixo, na verdade, porque quando a gente puxa a correntinha assim, ele fica como um ponto baixo. Nós vamos fazer no próximo mais um ponto baixo, no próximo mais um ponto baixo e no próximo mais um ponto baixo. Então, a gente sempre vai ter 4 pontos baixos e agora a gente vai fazer 4 correntinhas. Essas correntinhas aqui não precisam ser muito apertadas, tá? Para não ter problema de depois ficar muito apertado o seu bico. Aqui nós vamos fazer 4 correntinhas e pular 3 pontos altos. Então, pula 1, 2, 3. No quarto, eu venho fazer o meu ponto baixo, que daí eu vou repetir essa parte aqui. Então, são 4 pontos baixos nos próximos 4. O terceiro e o quarto ponto baixo. Então, a gente vai fazer agora essas argolinhas aqui, para que na próxima carreira a gente venha fazendo o nosso bico. 4 correntinhas novamente, que vai ser a minha argolinha. Pulo 1, 2, 3. No quarto, eu coloco um ponto baixo, que já é o primeiro dos 4 que eu tenho que fazer. Aí, no próximo ponto, eu faço o segundo. No próximo ponto, eu faço o terceiro. E no próximo ponto, eu faço o quarto ponto baixo. Então, a gente vai ficando com essas argolinhas aqui, ó, pra gente fazer o nosso bico nelas depois. Só repetição, gente. Esse bico, ele é múltiplo de 7. Então, se vocês estiverem fazendo um tapete de um outro tamanho, você consegue fazer esse bico com múltiplos de 7. Então, a gente vai fazer 4 correntinhas, sempre 4 correntinhas para separar. Pula 1, 2, 3 pontos altos. No quarto, vem colocar um ponto baixo. E aqui também são 4 pontos baixos. No próximo, mais um. No próximo, mais um. E no próximo, mais um. Então, essa carreira é bem tranquila. A gente vai fazendo essas alcinhas aqui. Eu vou fazer as minhas ao redor de todo o meu tapete e já volto com vocês para mostrar a próxima carreira. Prontinho, voltei aqui, ó, com as minhas alcinhas todas feitas já. Eu tô nas últimas 4 correntinhas e aqui eu venho nessa primeira argolinha que a gente fez, essa primeira correntinha que tem aqui, ó, para fechar com um ponto baixíssimo. Então, a gente fecha aqui, ó, nossa última argolinha. E agora, a gente vai pro próximo ponto baixo, caminhar com um ponto baixíssimo para andar pro ponto da frente. Aqui, a gente tem 4 pontos baixos. A gente vai colocar um ponto baixo no meio desses 4, tá? Então,
o primeiro e o segundo, no meio, entre os 4, eu vou colocar um ponto baixo. Então, sempre no meio desses 4 vai ter um ponto baixo aqui. Aí eu vou laçar o meu fio e vou direto para a minha primeira argolinha. Eu vou fazer 3 pontos altos, direto, sem nenhuma correntinha de separação. 1, 2 e 3. 3 pontos altos. Aqui, vou subir 3 correntinhas. 1, 2, 3 correntinhas. Vou laçar o meu fio e eu vou voltar agora na cabecinha, ó, desse último ponto alto que a gente fez. Tem um espacinho aqui, ó, que foi de onde saíram as 3 correntinhas. Então, eu vou laçar o fio, vou voltar aqui e vou fazer mais 2 pontos altos nesse espacinho. Um ponto alto, laço meu fio, volto aqui e faço meu segundo ponto alto. Então, a gente acaba ficando com 3 pontos altos aqui. As 3 correntinhas e mais 2 que a gente faz. Agora, eu vou laçar o meu fio e direto eu volto aqui para minha argolinha para fazer mais 3 pontos altos dentro da mesma argolinha que a gente começou a trabalhar. Isso tudo tá acontecendo na mesma argola, na primeira, tá? E faço mais 3 pontos altos. Então, ó, vai ficar esse desenhinho. Fiz meus 3 pontos altos, venho aqui, pulo o primeiro e o segundo ponto baixo, venho no meio. Então, não é em cima do terceiro ponto baixo, é no meio, depois do primeiro e do segundo, e coloco um ponto baixo aqui. Então, esse é o padrão do nosso biquinho. Vou fazer mais uma vez com vocês. Aqui, ó, eu laço meu fio depois do meu ponto baixo e venho direto para dentro da argolinha de 4 correntinhas que a gente fez. Faço 3 pontos altos. O primeiro, o segundo e o terceiro ponto alto. Aí, a gente vai subir 3 correntes. 1, 2, 3 correntes. Agora, eu laço meu fio e venho aqui, ó, na cabecinha do terceiro ponto alto que a gente fez. Entro aqui dentro e faço mais 2 pontos altos. Eu já fiz um, laço meu fio e venho fazer mais um. Fico com 3 aqui, as 3 correntes e mais 2 pontos altos. Laço meu fio e direto volto, ó, pra dentro da argolinha, que eu continuo trabalhando na mesma aonde eu comecei os 3 primeiros pontos altos. E faço mais 3 pontos altos. Terminamos aqui mais um motivo. Sem nenhuma correntinha de separação, pulo um ponto baixo, segundo ponto baixo, no meio deles eu venho fazer um ponto baixo. E assim eu prendo aqui e o meu biquinho vai ficando assim. Então, é só a gente fazer esse bico por todo o redor do nosso trabalho, que já vai ficar finalizado o nosso tapete. 3 pontos altos, repetindo mais uma vez. Dentro da argolinha de 4 correntinhas. Subo 3 correntes, 1, 2, 3. Laço meu fio, volto aqui em cima, ó, na cabecinha do terceiro ponto que a gente fez e faço mais 2 pontos altos. Fico com 3 aqui embaixo, 3 aqui em cima. E agora eu laço meu fio e volto na argolinha para fazer os 3 últimos. O segundo e o terceiro. E assim vai ficando o nosso biquinho. Aqui, sem nenhuma separação, pulo o primeiro, pulo o segundo, vem no meio, ponto baixo. Então, a gente vai fazer esse biquinho por todo o redor do nosso tapete e eu já volto com vocês para mostrar.
Prontinho, ó, terminei aqui meu último motivo. Direto, eu venho aqui, ó, no primeiro ponto baixo que a gente fez e prendo meu fio aqui com um ponto baixíssimo. Faço mais uma laçadinha, estendo meu fio e corto, que o nosso tapete já tá pronto. Aqui depois eu vou esconder, né? Vou arrematar, ó, esses outros fiozinhos que ficaram aqui. Importante, nesse biquinho, é interessante depois que termina, ó, dar uma puxadinha nele assim, tá? Pra que ele vá se ajustando. Como eu sempre falo, gente, tem muitas pessoas que fazem tapete redondo e às vezes joga o tapete no chão e fala, ai, ficou embabadado. O tapete redondo, ele precisa de atenção, ó. A gente precisa arrumar os pontos, esticar o tapete. Aqui eu não consigo mostrar para vocês ele aberto, mas depois eu vou mostrar. A gente vai fazendo as carreiras e vai arrumando o tapete, vai esticando ele. Porque às vezes o seu tapete nem está embabadado, mas como os pontos não se assentaram ainda, pode ser que fique essa impressão. O tapete redondo, quanto mais ele cresce, mais difícil de você jogar ele no chão e ele já estar pronto. Então, a gente sempre precisa estar arrumando o nosso tapete enquanto a gente vai confeccionando e depois que a gente termina, a gente coloca ele no chão e a gente vai esticando ele e vai arrumando o círculo dele, porque nem é todas as vezes que o tapete que fica embabadado está realmente de fato embabadado, tá? Então, aqui essa é uma dica importante que eu dou. Acho que não tava dando pra ver as pontinhas, mas aqui, ó, é assim que eu falei, tá? Pra puxar essas pontinhas aqui, pra ir arrumando o biquinho do nosso tapete. Depois a gente faz esses arremates aqui, né? E assim a gente vai arrumando o nosso tapete, sempre esticando ele pra que ele fique certo. Agora a gente vai fazer a colagem dos nossos apliques, mais uma vez falando que quem quiser costurar pode costurar, mas eu vou fazer a colagem dos meus apliques, tá bom? Prontinho, tô aqui com os nossos 4 apliques, lembrando que a gente vai utilizar 2 de cada modelo para compor o nosso tapete. Mas primeiro, eu tô aqui com o meu tapete mais próximo da câmera, porque eu quero explicar para vocês a parte que eu usei do tapete para colar os meus apliques, ou para costurar, se caso você quiser costurar. Então, eu utilizei o seguinte, a borda entre a cor cru e a cor mesclada, eu vou sempre deixar o aplique um pedacinho da cor cru aparecendo, tá vendo? Eu não quis colocar em cima, assim, para que não ficasse sujo e um desenho se encontrasse com o outro. E aí, de longe, talvez, a gente não consegue ver exatamente os detalhes do nosso aplique. Então, esse é um dos primeiros pontos que a gente deve prestar atenção. Sempre que você for colar o seu aplique ou costurar, você vai deixar um pedacinho assim, ó, entre o aplique e a parte mesclada do seu tapete. Então, ó, os apliques vão ficar todos assim, ó, com uma fileirinha. Não precisa ser a carreira toda, porque senão a gente vai esconder aqui, ó, a carreirinha de leques e esse detalhe bonito do nosso tapete. Então, a gente coloca um pouquinho mais para baixo, para ficar só um pedacinho aqui aparecendo. Então, esse é a primeira coisa que a gente vai prestar atenção na hora da gente fazer a nossa colagem. Para colar o nosso aplique, eu utilizei cola de artesanato, uma cola normal que vocês tenham aí. Tem gente que utiliza também a cola de tecido, eu também utilizo às vezes, então pode ser a cola de tecido. E se você for somente colar, eu passo cola no desenho inteiro, tá? Eu não vou mostrar aqui para vocês detalhadamente, porque a minha cola tem um bico muito fininho. E eu vou demorar para passar no desenho todo. Então, até eu mostrar para vocês, a gente vai ficar aqui muito tempo. Mas você pode espalhar a sua cola em todo o seu aplique para fazer a sua colagem sem economizar cola, tá bom? Porque ela vai durar mais tempo, vai ficar bem fixo. Depois disso, caso você queira dar um pontinho na parte de cima e na parte de baixo do aplique para reforçar ainda melhor ainda. Geralmente eu faço isso
Quando eu colo o aplique, eu faço um pontinho por trás aqui e um pontinho por trás aqui no meu aplique, que ele fica bem fixo. Uma outra coisa que eu quero explicar para vocês agora, eu vou utilizar somente um dos apliques para explicar para vocês como é que eu escolho a posição deles no meu tapete. Porque eu faço a posição das colagens no olhômetro. Então, ao invés de eu ficar medindo, porque às vezes a nossa medição pode dar diferença, às vezes um aplique com o outro, ó, pode ter um pouquinho de diferença no tamanho. Então, ao invés de fazer medição, por exemplo, com fita métrica ou alguma coisa assim, o que eu prefiro fazer? Eu vou explicar para vocês nesse círculo do meio. Por quê? Porque a minha câmera não abre para a gente ver as duas extremidades do tapete. Só que vocês vão utilizar o tapete como base, tá? A gente não vai colar nessa parte em cima do verde. A gente vai colar na parte que eu mostrei pra vocês anteriormente no vídeo. E vocês podem usar as minhas fotos, meu vídeo também, pra vocês verem aonde eu colei os meus apliques. Aqui eu vou explicar só uma tática pra gente fazer. Então, quando você escolher o primeiro aplique, o que você vai fazer? Você cola o primeiro aplique. E o próximo aplique que você vai utilizar é o mesmo dele, só que no lado oposto. Então, você coloca lá de cabeça para baixo, lá do outro lado do seu tapete, o mesmo aplique. E aí, você vai fazendo isso consecutivamente com os outros apliques também. Por exemplo, a gente cola o biscoito aqui e coloca o biscoito desse lado também. Sempre antes de você colar, posiciona os dois, tá bom? Pra ver se fica legal, pra ver se dá certo. Ó, e aqui, por exemplo, como a gente tá colando no círculo pequeno, 3 apliques já fechariam o círculo todo, tá vendo? E assim, eles ficam na mesma proporção e você não erra, né? E não deixa o seu tapete torto. Então, eu sempre utilizo dessa técnica para colar os meus apliques quando eu tô fazendo um tapete grande assim. Daqui a pouco eu vou abrir a câmera, vou mostrar para vocês todos eles já colados, e aí vocês vão poder ver o que eu tô explicando exatamente. Mas sempre começa pelo mesmo aplique. Se você fizer isso aqui, por exemplo, colocar o urso, depois colocar a árvore, depois colocar o biscoito... Aí você vai tentar colocar outro urso aqui e outra árvore aqui, e aí o biscoito não cabe. Ou o biscoito vai ficar apertado entre eles. Então, nunca faça isso, coloque um de cada. Sempre vai colocando 2 iguais, um oposto do outro, depois mais 2 iguais, um oposto do outro, porque assim você consegue atingir uma proporção melhor. E outra coisa, que é bem fácil, posiciona todos os apliques e depois vai fazendo a colagem de um por um. Então, eu vou fazer a colagem aqui dos meus e já volto com vocês para mostrar como é que ele ficou prontinho. Prontinho, gente, tá aqui, ó, o nosso tapetão pronto para vocês verem como que ele ficou. Para vocês conseguirem ver como cada par de aplique tá em oposto um ao outro, tá vendo? Que eu expliquei para vocês agora há pouco como é que eu coloquei. Deixei um espacinho aqui, ó, pequenininho entre o aplique e essa parte mesclada, como eu falei para vocês. Então, ó, de cada aplique eu deixei um pedacinho. E aí estão no oposto, ó, um ursinho tá no oposto do outro ursinho, o cookie tá no oposto, tá vendo? Para vocês conseguirem fazer a colocação dos apliques corretamente. Então aqui, ó, mais de perto dá pra ver melhor as cores, de longe as cores ficam um pouquinho distorcidas. Ele ficou com 87 centímetros de diâmetro. Então, só para vocês saberem, a gente trabalhando com o fio número 6, ficou com 87 centímetros, o que é um tamanho ótimo para você colocar na sua árvore de Natal. E aqui tá direitinho para vocês verem como que acabou o nosso tapete. Prontinho, ó, nosso tapete tá aqui posicionado já com a minha árvore de Natal. Pra vocês verem, presentes no chão nunca mais, né, gente?
Agora a gente tem um tapete lindo para colocar os nossos presentes de Natal. Olha como fica bonitinho. Ó, minha árvore tá aqui, eu posicionei para vocês terem uma ideia. Se vocês gostaram do meu vídeo, deixa seu like aí pra mim, pra dar suporte ao meu trabalho. Espero de coração que vocês tenham gostado dessa ideia. Compartilha com outras pessoas meu vídeo para que eu possa chegar a mais pessoas. Se você não é inscrita no canal, se inscreve aqui no canal para você sempre receber as novas videoaulas que eu postar. Já ativa o sininho. Um bom Natal para todo mundo. Espero que seja um Natal abençoado, de muita alegria, muita felicidade para todos vocês. Muito obrigada por esse primeiro ano do meu canal. É o meu primeiro Natal aqui com vocês. Então eu espero que seja um Natal muito iluminado para vocês, assim como ele está sendo para mim. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!